Prosa do Dia. Estamos ao vivo aqui na Rádio Boa Vista FM, hoje um programa mais que especial com o prefeito de Paracatu, Igor Santos, para prosear sobre as ações do município nesse ano 2022, preparação para 2023, no setor agro de Paracatu, na zona rural de Paracatu, as ações de infraestrutura, ações de apoio ao produtor rural. Então hoje é o programa inteiro para prosear com o prefeito. Bom dia, bem-vindo e muito obrigado pelo convite, prefeito, que está conosco nesta manhã aqui maravilhosa, chuvinha boa que deu essa noite, hein? Exatamente, Francis, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Chovendo bem em Paracatu, né? Não sei como é que estão os índices, mas a chuva, graças a Deus, tem abençoado a gente. Eu andei conversando com a turma do INMET, eles falaram o seguinte, falou, Francis, e também alguns produtores rurais também me relataram a mesma coisa, olha, nós estamos aí com uma chuva bem distribuída, porém abaixo ainda da média, mas tá indo bem, tá agradando os produtores, viu? Prefeito, nós vamos nesse bloco agora falar sobre dois assuntos, é o programa inteiro, então são vários assuntos. Você ouvinte, se quiser mandar algum questionamento aqui, manda no zap da Boa, 988025055. Sandro, daqui a pouquinho eu pego o telefone com você, pede o Pedro para trazer aqui, por favor. Escola agrícola, rapaz, que bacana. Como é que tá essa questão da escola agrícola aqui no nosso município, prefeito? Começamos, né, Francis? Graças a Deus, no início desse mês de novembro, nós demos uma ordem de serviço para a obra. É uma obra cara, né? O município está investindo mais de 2 milhões de reais, mas lembrando que ainda tem a participação do governo do estado de Minas Gerais, que é quem faz o curso, está na região do São Cristóvão, na NPA São Cristóvão, e hoje é uma realidade. Primeiro, o curso já funciona, inclusive, falar para os alunos que a gente ainda consegue matricular. Hoje funciona na escola Zé Simões Cunha, já tem o primeiro ano funcionando, agora é para o segundo ano já em funcionamento, vão ser 2 turmas, a gente estimula muitas pessoas que já entrem, porque vão pegar a estrutura nova da escola, e agora no final de 2023 nós vamos concluir a obra da escola, e assim, vai ser um grande investimento para formar mão de obra. Nós conversamos com muitos produtores e a gente percebe que essa demanda de mão de obra ela é muito grande mesmo. E a gente tem o fator do êxodo rural. Muita gente saindo do campo, muitos jovens saindo do campo e vindo para a cidade. A gente quer tentar coibir isso, manter o jovem do campo dentro do campo. Um fator importante, por exemplo, que a gente tem acompanhado agora, é o programa do governo de Minas Gerais de curso técnico. As pessoas todas têm saído da zona rural e vindo fazer curso técnico aqui na zona urbana porque recebe uma bolsa. Então a gente tem que tentar mudar essa cultura e nós vamos fazer isso muito com a Escola Técnica Agrícola. Tá começando, tem que ver como é que vai ser o comportamento dos alunos, né, dos pais desses alunos também. Inclusive, eu posso até adiantar aqui que quem quiser saber mais pode ir lá na diretoria da Escola Delano Brochado no Paracatuzinho para buscar essas informações e se matricular e participar a partir do ano que vem. Eu estou sempre em contato com o Kleber, né, que é o presidente da associação ali da Escola Família Agrícola. Essa escola agrícola, ela é um pouco diferente da Escola Família Agrícola, prefeito? Exatamente, é bastante diferente. O que acontece? Hoje não existe mais Escola Família Agrícola a serem criadas pelo governo. Nenhuma. Então o que o governo faz? O curso técnico. E a gente aqui, e assim, pelo governo de Minas, vai fazer o curso técnico bem básico. O professor que vai dar aula e pronto. Todo mais responsabilidade nossa. Então o que nós queremos fazer? Uma equipagem muito boa de todos os laboratórios, de todo o espaço. Nós já recebemos muitas doações, França, deve ter recebido assim, coisa de 600, 700 mil reais que vão ser entregues de doação para a Escola Técnica Agrícola. Inclusive, quando a escola for terminada, a gente vai procurar os produtores, vamos procurar as empresas todas que possam colaborar conosco, porque não é um projeto da prefeitura, é um projeto que vai atender diretamente o homem do campo, então nós precisamos do apoio dele. Lembrando que também nós não esquecemos da possibilidade de termos uma escola técnica lá no Entre Ribeiros. Eu, pessoalmente, já estou trabalhando muito nisso junto com o Estado. Vamos ver se até ano que vem a gente tem essa liberação. Muito bom. E assim, é importante também porque vai estar trabalhando na questão técnica, então vai precisar muito de professores também da área, né? Agrônomos, zootecnistas, médicos veterinários, para também estar ensinando esses alunos ali o dia a dia do comportamento. Claro, tudo dentro de uma programação na questão da educação, da formação desse aluno na parte técnica, né? Exato. Ano passado, inclusive, a gente teve muita dificuldade de achar professor e daqui a pouco vai abrir esse chamado de novo. Nós esperamos que nós consigamos atingir todas essas vagas de professor dentro da nossa Escola Técnica Agrícola. Muito bom. Vamos mudar de assunto? O senhor tem algo a acrescentar? Não, perfeito. Prefeito, Feira do Produtor, inauguramos. Rapaz, mas eu cobrei, né? Exatamente, não foi só você não, se tivesse só você tava bom. Mas assim, claro que é papel do cidadão cobrar mesmo, papel do pagador de impostos, mas assim, a gente comprou uma briga, né? Nós pensávamos que do jeito que estava sendo construído, era um desrespeito com o dinheiro do povo. Investir ali 6, 7 milhões de reais para construir um barracão, a ideia era essa. Ia ser um barracão que ia pegar e montar as barracas da feira e pronto, ia funcionar dessa forma. Nós batemos o pé que assim, essa não era a melhor decisão, o papel do gestor
gestor eleito é esse, né? Realmente tentar fazer o que é melhor dentro de um parâmetro de discussão. E realmente, eu acredito que todo mundo, quando viu lá no dia 15 de outubro, percebeu que aquela escolha foi a melhor. Hoje, eu acredito que é unanimidade entre todo mundo que está na feira, entre quem vai na feira. Não é à toa que sábado agora nós batemos 5 mil pessoas. Você esteve lá, prefeito? Não tive lá, não. Não tive lá, não. Tava fim de ano, uma correria danada, mas tive notícias, né? E no dia da inauguração deve ter batido mais de 10 mil pessoas. Uma loucura, né? E a gente tem visto isso sempre. Eu tenho conversado com os feirantes, como que aumentou, né? Como que estão sendo acompanhadas as vendas. E agora na chuva, todo sábado que chove, os produtores me mandam, né? Valeu, prefeito, era pra gente estar na chuva agora não estamos mais. Que bacana. E no sábado de chuva eles continuam vendendo e as pessoas continuam indo para lá, então está funcionando muito bem. E o interessante é que com essa procura das pessoas lá na feira, indo todos os outros dias também, a gente está tendo informação que no domingo também está tendo uma movimentação bem bacana, incentiva o produtor rural a falar assim, agora eu preciso aumentar minha produção. Eu tenho que aumentar porque está tendo uma procura maior. Então eu tenho que atender o meu cliente muito bem, entregar para ele o que ele precisa. Vai lá, eu já vi o pessoal anotando encomenda. O negócio está movimentando mesmo o setor, né, prefeito? O domingo parece que as coisas 50%, 60% do sábado, né? Então tá vendendo bem. E aos poucos as pessoas vão usar ali como uma feira e também como uma espécie de mercado, né? Vão procurar. Eu tenho visto esse movimento já e isso daí vai fortalecendo a agricultura familiar de Paracatu. A Secretaria de Cultura tem feito projetos para poder estar trabalhando ali junto com os feirantes, né? Dar aquele apoio, essa intercalagem de venda do produto agrícola com a cultura, tá tendo essa comunicação? Nós já tivemos alguns eventos, né? Acho que nos 8, 10 fins de semana que a feira funcionou, devemos ter tido 5, 6 com eventos culturais. Isso tudo chama a atenção e a feira nossa vai ser um polo turístico, é fato. Então nós precisamos explorar a feira de tal forma com que também o turista que vem a Paracatu, que eu acredito que hoje é um item obrigatório visitar a feira dos produtores, o turista que vem em Paracatu possa conhecer a nossa feira. Isso é verdade. Nesse bloco agora vamos falar sobre estradas. E nada melhor do que essa época para falar delas, que é a época nada da pior chuva. que essa época, né? Mas é agora, prefeito, que os nossos ouvintes, inclusive eu vou até abrir o WhatsApp aqui para poder ver se já tem pergunta aqui para o senhor. Prefeito, antes de mais nada, por falar em WhatsApp aqui, hoje de manhã, ontem também a gente recebeu aqui, a partir da hora que foi confirmada a sua participação, a gente recebeu um feedback muito bom dos nossos ouvintes, parabenizando o senhor pelo trabalho que está sendo feito. Todos os nossos ouvintes da Zona Rural sabem que cuidar da Zona Rural de Paracatu especificamente, e ainda mais das estradas, é um enorme desafio. E os nossos ouvintes têm reclamado durante esse ano 2022, reclamaram conosco aqui, a gente repassou essas demandas e depois a gente recebeu o feedback. Muito obrigado pelo apoio, França, muito obrigado aí pela turma da prefeitura de ter dado esse apoio. Estrada é enxugar gelo, não tem jeito. Mas como é que tá aí como é que foi 2022, prefeito, na sua avaliação aí com relação a elas no geral? Bom, Franz, acredito que a gente chega em 2022 tendo que melhorar, mas muito melhor do que foi 2021. É só lembrar que no início do nosso governo nós estávamos pegando 2 anos de pandemia, onde os ônibus não circularam na zona rural e do nada todos os ônibus voltaram a circular e todo o fluxo do agronegócio pesou bastante sobre as estradas, bastante mesmo. Nesse ano a gente aumentou muito o investimento, nós mais que dobramos o investimento nosso em estrada rural, em maquinária, a gente tem poder de resposta hoje. O ano passado nós tínhamos 3 frentes de serviço, então às vezes você tinha num dia como um dia chuvoso, um dia de forte chuva, você tinha muito mais que 3 pontos críticos e não conseguia atender por incapacidade mesmo, não tinha o que fazer para atender essas pessoas. Hoje nós temos mais capacidade, nós temos quase o dobro de veículos, né, disponíveis para fazer esse tipo de trabalho. Então nós esperamos que isso consiga dar o apoio agora nesse período crítico da chuva, que não tem jeito, estrada de terra na chuva é problemática aqui em qualquer lugar do Brasil e do mundo, mas também passando na chuva a gente trabalhar forte para evitar com que esses transtornos sejam tão grandes como foram em 2021, que a gente teve recorde de chuva. Lembrando também que esse ano a nossa perspectiva é que os estragos sejam muito menores, os transtornos sejam muito menores que 2021, justamente por esse trabalho que foi feito ao longo do ano. Prefeito, a gente sabe que dentro de Paracatu existem também algumas estradas estaduais. Como é que está a prefeitura
Como é que está essa comunicação da Prefeitura com o Estado através do DR para dar essas manutenções aí das estradas estaduais? Bom, nós temos cobrado muito do DR, né? A Prefeitura de Paracatu é muito parceira do Estado de Minas Gerais. Estive lá agora em outubro no DR, passamos os pontos de maior criticidade dentro do município de Paracatu para que possa fazer as manutenções, e a gente está sempre em contato com o DR, principalmente nas zonas mais críticas, né? Que nós sabemos que tem grandes problemas, e a responsabilidade do DR a gente tem que acompanhar e trabalhar muito para que seja feito com zelo. Prefeito, chegou um questionamento aqui, na verdade já tem 3 questionamentos aqui já. Um deles tem a ver com estradas, que na verdade é ponte. Caso o senhor não tenha os detalhes, que às vezes são muitos pontos e é muita coisa também, a gente vai estar aqui comprometendo também com nossos ouvintes para trazer um secretário para estar respondendo isso, que no caso principalmente é o Gabriel Claudino, né? Fabiana, da Fazenda Olhos d'Água, quer saber sobre a ponte molhada lá no Sotero. Diz ela que sempre transborda, causa muito transtorno ali para a região, e é uma situação que acontece há muitos anos, que eles estão esperando essa resolução aí daquela passagem molhada, dessa ponte molhada. Perfeito, França. Até te pedir para me repassar isso para que eu possa ver com a Secretaria de Transporte o que está sendo feito, o que está sendo planejado sobre esse assunto. Ok. Bom, tem aqui um questionamento sobre escola, a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco. E escola também é um negócio que a gente queria trabalhar muito, porque nós temos um projeto até colocar para discussão no meio alto que pode ser assim revolucionário nesse sentido de educação no campo. Se você puder falar um pouquinho, que é o seguinte: nós estamos estudando, tá em fase final de estudo, mas é uma proposta que, na minha opinião, vai melhorar muito, que é o seguinte: nós estendermos o ano letivo dentro dos meses de seca. O que a gente quer estar falando? Por exemplo, começando em fevereiro, não ter férias em julho para terminar um pouco antes em dezembro. Entendi, para não passar por esse aperto, não passar agora por esse com período. Alunos. É uma grande ideia, eu achei assim muito bom, e vamos trabalhar nisso. Só questão de ajustar. Intensificar as aulas no período de seca. Entendi. E os alunos vão ter uma férias maior no período de chuva, e aí a gente poderia diminuir muito o transtorno, porque realmente agora é uma fase que a gente não consegue atender muito aluno nosso. Talvez até estender o dia de aula daquele aluno, né? Já que o aluno muitas vezes fica ali 1 hora, 2 horas, 3 horas dentro de uma van, até que chega ali na escola, né? Dependendo da região que está. Então, talvez seria uma opção também. Porque assim, tudo tem que se discutir com a comunidade, né? E é uma opção porque é o seguinte: nós já temos a escola estadual que hoje funciona 6 horários. Sim. Então, por exemplo, quando fala dos Zé Simões, as crianças do Zé Simões já ficam um horário a mais porque esperam as crianças do estado. E assim funciona, né? Toda sede do município que tem escola do estado, as crianças esperam um horário a mais. Talvez é algo realmente a pensar, tem um horário a mais e isso diminui o número de dias de aula no ano. E assim, tem que pensar que a educação no campo não é a mesma coisa da educação na cidade. Então tem que ter peculiaridades mesmo, pode ser tratado da mesma forma. É verdade. E por falar em escola, que um ouvinte disse o seguinte: Escola José Simões pode comportar 2 turmas da escola agrícola e não pode ter o 6º e o 7º ano, já que comporta essas 2 turmas. Então ela está querendo saber por que isso acontece. A gente vai estar repassando o show para a equipe também para trazer essa resposta posteriormente, que é algo específico, né, prefeito? Deixa eu ver aqui esse outro questionamento. Circuito das Cachoeiras, voltando aqui à questão das estradas especificamente, apesar que esse comentário que o senhor falou tem a ver diretamente com as estradas. Gostaria de saber do prefeito se a estrada do Circuito das Cachoeiras será asfaltada. Sou Eduardo Silva, do bairro Bela Vista. Bom, Eduardo, bom dia. O que acontece? Inclusive, hoje nós vamos ter uma reunião sobre isso, com uma empresa que trabalha com concessões, com estudo de concessões. Nós já estivemos no governo do estado de Minas, estamos trabalhando bastante para tentar fazer tudo o que for possível. O que ficou combinado com o estado de Minas Gerais? Paracatu vai apresentar um estudo de pré-viabilidade de concessão, ou seja, compensa para o estado fazer a concessão, compensa para o estado mesmo executar, qual vai ser a forma de trabalho dentro desse projeto. Então nós vamos pagar esse estudo, não vai ser um estudo barato, coisa de R$500 mil, R$600 mil a gente vai contratar, um estudo que vai dizer exatamente quantos carros que passam, qual que é o fluxo, e o mais difícil ainda, se essa estrada for asfaltada, qual vai ser o fluxo, que é uma pergunta muito difícil de responder. Isso tudo nós vamos repassar para um estudo para o governo de Minas Gerais, com a perspectiva de que o governo possa atender nossa demanda. E uma coisa muito importante que tem que ser dito é que na reunião com o secretário de Infraestrutura, ele falou assim: olha, prefeito, dependendo de quanto ficar, não compensa a gente conceder não, a gente faz por aqui mesmo. Então a perspectiva de que tenhamos esse asfaltamento é real. Pode ser que a gente esteja em 2024, acho que um cenário real, licitando essa obra para dar início. Bacana. Bom, aqui já chegou um questionamento sobre a estrada do Entre Ribeiros, que é um caos e buraco e lama. Bom,
Estrada do Entre Ribeiros. Prefeito, nós temos então duas questões. Nós temos da Estrada do Entre Ribeiros da parte municipal, algumas estradas da parte municipal e algumas estradas da parte estadual, né, na região ali do Entre Ribeiros. Sendo que tem aquela do Espera Tapa, que realmente é uma que a gente recebe muita demanda, até conversei com o senhor aqui anteriormente, e tem também da LMG 680. Vamos falar dessas municipais ali da região. Como é que está a questão como que aconteceu 2022 e o que já se programa para 2023 com relação a elas? Bom, quanto à questão específica das estradas do Entre Ribeiros, estradas municipais, eu vou cobrar a secretaria, saber qual foi o retorno, né, como que nós temos trabalhado, mas de novo é algo muito específico, né, do atendimento específico da região, mas a gente com certeza vai dar cobertura para que os transtornos sejam minimizados agora nesse período de chuva. E a LMG 680, a ponte, como é que está essa questão? Está saindo, né, Francis? Graças a Deus está acontecendo. Nós temos a perspectiva de que até o início de 23 a ponte esteja pronta. Não sei se ela está transitável, mas a ideia era que em dezembro já estaria transitável. Se não tiver, deve estar para ficar. E o ano que vem nós vamos para o asfalto. Então o ano que vem vai ser asfaltado um trecho muito grande e nossa perspectiva até 2024 ter 100% do trecho asfaltado. Nós estamos fazendo essa obra com recursos dos produtores, recursos do município, recursos do governo federal e do estado de Minas, mas sobretudo do estado de Minas Gerais, que é um recurso que provém da Vale, do acordo de Brumadinho com a Vale. Mas esse acordo todo foi coisa de 30 bilhões de reais e numa época que a gente ia acabar de chegar na prefeitura, né? Tínhamos 4, 5 meses de prefeitura e não tínhamos representante na Assembleia Legislativa, né? Hoje nós temos uma deputada e a relação nossa com o governo de Minas é muito próximo. E nós temos a perspectiva clara de ser aprovado um novo acordo, um acordo no valor de 100 bilhões de reais para Mariana. Então, se esse acordo for aprovado, a gente tem a certeza que a conclusão do Entre Ribeiros vai estar lá. Isso já foi palavado pelo governador. Muito bom. Prefeito, tem um questionamento aqui interessante do Ramon, lá do PA 15 de novembro. Ele queria saber se tem algo que pode ser feito para a região ali, para os usuários da rodovia, com relação ao pedágio. Os produtores vão e vêm várias vezes por dia e tem um custo alto. Não seria possível realizar um convênio com a Via 040? Bom, isso aí é algo possível. Até falar para o Ramon, se puder procurar a gente na prefeitura com grupos de produtores para a gente sentar com a 040, tentar resolver essa situação. É algo que nunca foi levado, né? Primeira vez que eu estou ouvindo, mas a gente tem toda a condição de intermediar com a 040 e ver as vias, né, mesmo legais, de tentar resolver esse imbróglio. Ok. Ramon, anotou aí? Vai lá na prefeitura, procura o prefeito, fala assim, ó, é o Ramon que falou lá no Paracatu Rural. Seguinte, gostaria de saber o que pode ser feito quando chove e o dono da linha não quer deixar o transporte entrar em algum ponto na região lá do Entre Ribeiros. Bom, o que nós temos que ver é uma avaliação empírica mesmo, assim, dá para passar ou não dá? Tem lugar que realmente não vai dar, que você olha e fala assim, é impossível o ônibus chegar aqui. Agora, se dá para o ônibus chegar, a gente pede que liga na prefeitura, nós vamos de imediato cobrar os motoristas, né? A questão da chuva não pode ser uma bengala para os motoristas nossos também. A gente fala, não, tá chovendo, eu não vou chegar naquele ponto. Peraí, se o ônibus tem condição, se tem segurança de chegar, ele tem que chegar. Okay. Não pode deixar de atender as crianças nossas por conta disso de jeito nenhum. Nós recebemos um questionamento aqui do Adilson, do bairro Novo Horizonte, mas com relação à questão urbana. Adilson, muito obrigado pela sua audiência. Eu vou repassar esse questionamento aqui para o prefeito. Com certeza ele já deve estar combinando a entrevista aqui com o Fernando Carvalho ao meio-dia e com o Ronaldo Almeida, que é na sequência do Paracatu Rural. E ele já vai trazer essa resposta aqui para você. Paracatu Rural, volta já. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Estamos com o prefeito de Paracatu, Igor Santos, falando sobre vários assuntos ligados ao setor agro. Pois é, prefeito, Paracatu não tem jeito. Tem uma mineração muito forte, né, de ouro, zinco e outros minérios, enfim, aqui do nosso município, mas a agropecuária de Paracatu ela é extremamente forte. Forte nos grãos, na produção de grãos, forte na produção pecuária,
forte na agricultura familiar. Nós temos aí diversas ações. O prefeito está aí. Quando você passa por lado de lá, né, da onde o prefeito está, você começa a perceber o quanto é forte na questão de produção, na questão de geração de riquezas e na questão de demanda também, né, prefeito? Exatamente, muito forte, muito demandado e muito respeitado hoje em dia, né? Verdade. Quando a gente fala do agronegócio em Paracatu, no estado de Minas Gerais todo, a gente tem esse respeito graças aos produtores. É muito importante a gente destacar isso, são homens e mulheres empreendedores que estão na lida do campo e que fazem o nome de Paracatu crescer cada vez mais, e a gente tem que dar todo o subsídio para que isso possa permanecer e fortalecer. Quero agradecer imensamente a audiência. Nós estamos recebendo aqui vários questionamentos dos nossos ouvintes. Alguns questionamentos são específicos, né, principalmente com relação a estradas, pontes, passagens. A gente vai estar passando aqui para a equipe do prefeito. O Gabriel Claudino, já estou convidando aqui, Gabriel, se você estiver me ouvindo, tá? Semana que vem ou na outra, no mais tardar, aqui conosco para poder responder essas questões todas aí para os nossos ouvintes. Bom, programas da agricultura familiar. Nós tivemos algumas novidades nesse ano 2022, né, prefeito? Exatamente, continuamos a investir, né? Na verdade, nós fizemos exatamente o propósito nosso. Qual que era o propósito? Primeiro, fortalecer todos os programas que já existiam, que estavam certos. Fizemos esse fortalecimento. E depois ampliar os programas. E a gente está fazendo essa ampliação. Por exemplo, a semente de milho esse ano deu muito certo, né? Conseguimos entregar na época certa para plantar. Semente de ótima qualidade, mais ou menos R$800 a saca da semente de milho que os produtores de Paracatu receberam, os pequenos produtores. E a gente tem trabalhado bastante no auxílio ao pequeno produtor. O abatedor de aves é uma realidade. A obra deve estar em 90% concluída. Vamos começar a trabalhar agora no máximo ali em fevereiro. E esse abatedor de aves vai facilitar muito a produção, o escoamento da produção dos nossos produtores todos. Nós vamos abater ali, Francis, cerca de 500 aves por dia. Temos também programas de apoio à mel, por exemplo, que a gente já vê resultado, né? A casa de mel também vai ser uma realidade, inclusive já está previsto no orçamento nosso para trabalharmos nessa casa de mel. Então a prefeitura tem dado subsídio para que realmente os produtores tenham condições de avançar no seu trabalho. Na questão também com relação às mudas, fruticultura, né, produção de árvores, enfim, diversos tipos de programas foram ampliados, como por exemplo, o senhor falou aí do milho, né, da semente de milho de qualidade. Isso também ajuda na questão durante a produção ali, para diminuir o custo da própria produção, tem uma produtividade maior, ou seja, tem mais alimento para o gado, o produtor fica mais satisfeito. É um reflexo muito grande quando você investe em qualidade para entregar para o produtor rural, né, prefeito? Exatamente, Francis. Quando a gente fala de números da Secretaria de Agropecuária nossa, a gente está falando o seguinte: esse ano 2022 nós distribuímos 8 mil mudas, foram para 800 produtores. Na análise de solo gratuita foram 423, distribuímos 8 mil toneladas de calcário. Foram enviadas 7 plantadeiras, 3 tratores agrícolas, um distribuidor de calcário, uma roçadeira de arrasto, e já está entregue. 1.000 sacos de milho foram distribuídos para 1.000 produtores diferentes, 40 mil pintinhos foram distribuídos, e também já distribuímos 40 quilos de apicultura e estamos fazendo 40 novos apicultores. Ou seja, é um trabalho muito relevante que se soma aos 922 produtores que recebem nosso programa de silagem, gradagem 834 produtores e conservação de solo 247 produtores. E vale destacar que tudo isso reflete na economia do município, né? O produtor rural, ele gera mais riqueza, ele investe, ele gasta mais na cidade. O senhor falou aí sobre a questão do mel, né, da produção de 40 novos produtores, apicultores. Ajuda ao meio ambiente. A questão dos pintinhos, tem o feedback do produtor rural que parte desse, quando já chega o frango na idade de abate, vai para, como é que chama lá? A casa que pega os alimentos para distribuir? Banco de alimentos, isso mesmo. Então, todo esse investimento no agricultor familiar aqui do nosso município tem um reflexo em outros setores também, né? E França, por exemplo, o pintinho, eu ando muito em assentamento, eu tive bastante. Já ouvi um produtor falar comigo assim: olha, vocês mataram a fome nossa com esses pintinhos, por exemplo. Então isso aí é algo que mexe com a gente sabe a importância desse trabalho, e a gente tem investido para fortalecer. E isso tudo somado, por exemplo, com o CCU, que são os créditos, que são os títulos precários de terra, que nós já distribuímos mais de 600. Imagina só, em 2 anos já conseguimos regularizar mais de 600 pessoas trabalhando para titulação definitiva. Já estamos fazendo o processo de contratação do georreferenciamento. Porque com o georreferenciamento, e a gente podia esperar isso do INCRA, no tempo de Deus, né, que o INCRA ia fazer isso, nós já estamos pagando, a prefeitura está pagando para poder regularizar, dar o título definitivo da terra.
E nós temos, lembrando que com isso, né, quando você faz uma perspectiva dessa, você vai passar a ter crédito, o que é muito importante. E a gente também programas como no PA Esperança da água. É uma realidade também, né? Estamos terminando de fazer o projeto, inclusive tem uma reunião amanhã sobre isso, para que a gente possa em breve fazer a distribuição de água no PA Esperança, onde a prefeitura envia semanalmente diversos caminhões-pipa para fazer o atendimento. Muito bom, prefeito. Tá vendo que é muita coisa. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos falar das festas, vamos dizer assim, das exposições, das feiras, que são duas que aconteceram nesse ano 2022, uma que foi o primeiro encontro da agricultura familiar e a outra que foi, no caso, a Agro Paracatu 2022, que foi a segunda edição. Faz um balanço desse 2022 e já aponta para 2023, prefeito? Perfeito. A Agro Paracatu com certeza é um sucesso absoluto, né? Hoje se firmou como um dos principais eventos em Paracatu. Inclusive, anteontem, eu estive em contato com o nosso secretário de Estado de Cultura, a gente decidindo as principais ações entre Paracatu e o Estado de Minas Gerais. Por exemplo, nós tratamos sobre Carnaval e eu analisei, eu disse, olha, já temos uma série de eventos em Paracatu, não é necessário a gente colocar mais força no Carnaval, dados os eventos que nós já temos, porque nossa força tem que estar, por exemplo, no Festival Cultural, por exemplo, na Agro Paracatu, que já são eventos consolidados, que são a cara de Paracatu e que estão indo muito bem. O ano passado, na Agro Paracatu, acho que tinha 9 jatos no aeroporto de manhã, pra você ter na inauguração, pra ter noção do que foi esse movimento da feira, e o ano que vem vai ser muito maior, nós temos certeza disso. A prefeitura continua como parceira de primeira hora da Irriganol e do Sebrae, as conversas já começaram, as tratativas para a realização do evento já começaram, a gente vai aprendendo com erros, né? Teve erros na primeira que a gente não repetiu na segunda, erros na segunda que não vamos repetir na terceira, e a feira vai se consolidando, vai ganhando espaço em Minas Gerais, vai ganhando respeito, vai virando referência. Inclusive Araxá, por exemplo, vai fazer uma feira a partir do que viu aqui em Paracatu. Que legal. Já vieram, os secretários vieram todos aqui, assim como Araxá, outros municípios estiveram conosco, e isso vai virando referência. A prefeitura quer colaborar muito para que a Agro Paracatu seja um marco. Quanto ao encontro da agricultura familiar, a gente ainda tem essa dificuldade de mobilizar os produtores mesmo, nós continuamos com essa dificuldade. Ano que vem a gente vai trabalhar para fortalecer esse vínculo para que o produtor esteja mais envolvido. Só acredita que essa questão do envolvimento da agricultura familiar com a feira do produtor pode incentivá-lo para o ano que vem fazer esse encontro ficar mais forte? Certamente, inclusive o ano que vem o encontro é aqui, né? Não tem para onde ser do que não ser na feira dos produtores. A gente está aqui fazendo um bom evento, conversando com todo mundo, oferecendo qualificação técnica, por exemplo, né? Algo Justamente. Que a gente tem trabalhado para fortalecer e tem visto que está acontecendo, né? Que está fortalecendo. E, Francis, quanto no foge o assunto aqui, lembrar de falar do censo. Nós estamos no censo seguinte. Hoje, da forma com que está, o censo rural praticamente não foi feito. Ainda a zona rural vai ser toda feita, mas o censo urbano está caminhando aí para 82 mil pessoas. Certo. Só que, então seria 82 mil, para a gente chegar nos 100 mil, teríamos que ser 18 mil na zona rural, que tem, né? Mas é quase 100% do público. Mas a zona urbana de Paracatu, pelos estudos que estão sendo feitos no IBGE, tem pelo menos 95 a 98 mil habitantes. Então hoje estou saindo daqui, estou indo agora para uma reunião com os recenseadores. A prefeitura vai disponibilizar os agentes dela de endemias, agentes de saúde, para que sejam recenseadores também. Entendi. Porque o agente já conhece as pessoas. Sim. Eu estou falando isso justamente para reforçar com as pessoas do campo, para que se preparem para receber o censo. É muito importante mesmo, muito importante para o município a gente ter esse censo, porque Paracatu tem aí 90% de chance de bater os 100 mil habitantes, e se a gente bate esse número, muda a realidade nossa, né? Muitos programas do governo só são oferecidos para cidades acima de 100 mil habitantes. Entendi. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, hoje você pode financiar, não sei, 140, 160 mil reais. Se fosse uma cidade acima de 100 mil habitantes, você já entenderia que o poder aquisitivo era maior e já era 220, 230 mil. Um exemplo do que muda passando os 100 mil habitantes. Todo recenseador vai de colete, vai com crachá, então pedir mesmo aos produtores que recebam os recenseadores. Muitos vão estar acompanhados dos próprios veículos oficiais da prefeitura, que a gente vai disponibilizar também, de pessoas que vocês já conhecem, que estão aí na lida do campo. Que é uma questão, a gente já conversou com o Jefferson aqui, e um questionamento que a gente sempre recebe: Francis, como é que eu vou saber que aquela pessoa que está ali é realmente do IBGE? Porque é uma questão de segurança, né? Existem muitos golpistas por aí, aplicando essas fraudes, esses golpes, buscando enganar as pessoas, utilizando-se dessa ferramenta que o governo oferece, que é para poder saber quantas pessoas existem naquele município, para assim ter então o recebimento desses benefícios. E com a participação da prefeitura, das pessoas que trabalham na prefeitura, com certeza isso vai ajudar demais o nosso ouvinte produtor rural receber essa pessoa lá na sua casa. Prefeito,
alguma questão com relação a essas feiras para 2023 que ainda ficou faltando a gente pincelar? Não, acredito que é isso mesmo. Perspectiva nossa de fortalecer e melhorar. Vamos ter mais investimento, mais ações e fortalecer, por exemplo, a Paracatu como um grande evento turístico de Paracatu. Muito bom. Recebi aqui um ouvinte, não foi identificado aqui. Quero parabenizar o prefeito pela doação de sementes de milho e mostrar um videozinho, vou passar aqui para o prefeito, do plantio que a gente já fez. Bom dia para vocês. Obrigado, você ouvinte aqui do Paracatu Rural. Olha aqui, prefeito, que milho bonito. Bonito mesmo, viu? Parabéns aí pela produção. Fico feliz mesmo de ver isso. Aqui, gente, não é Rede Globo, não. Aqui a gente olha o milho e fala que é milho, não é soja, não, viu, gente? Prefeito, nós falamos aí diversos assuntos, mas eu queria conversar com o senhor nesse momento a respeito do barramento do Santa Isabel. Existe uma conversa de que há os produtores rurais, um envolvimento dos produtores rurais juntamente com a prefeitura, para que um dos 4 barramentos que foi indicado para ser construído pelo zoneamento ambiental e produtivo do Santa Isabel pudesse então virar realidade. Como é que está essa conversa, prefeito? Francis, esse vai ser um caso de referência do ZAP, porque realmente de todo o estado que a gente vê deve ser a primeira aplicação concreta do que foi feito ali no ZAP, primeira construção e infraestrutura, que a gente está caminhando para isso, né? O ano passado, o município de Paracatu foi eleito para o Comitê da Bacia do São Francisco. Junto com isso, nós conseguimos aprovar esse projeto no Comitê da Bacia do São Francisco, mostrando a importância para a bacia, e agora já temos um recurso de quase 10 milhões de reais aprovado e foi contratada a empresa, no caso, sem nenhuma licitação, inclusive aqui de Paracatu, a Eco Cerrado, para fazer esse projeto, que pelo que eu soube já está muito adiantado, o projeto executivo, para então partir para licitação. Então nós podemos pensar entre 23 e 24 temos o início dessa obra e dentro de um ano a finalização. E pelo que me foi reportado, prefeito, dos 4 é o principal, né? Que é o que vai ter uma capacidade maior de armazenamento, que vai falar assim, agora a gente tem para pelo menos alguns anos, esses próximos anos, até a construção do segundo, a gente tem uma segurança hídrica daquela região com relação aos produtores rurais e para o município de Paracatu também, com relação ao abastecimento urbano, né? Sim, salvo engano, são 54 hectares de barramento. Isso. E esse barramento vai conversar com o piscinão. O piscinão também está praticamente pronto e o piscinão vai ficar em contato com o barramento e os dois vão equilibrar ali tanto o consumo humano quanto a produção rural. Vai praticamente resolver o problema ali que nós temos no Santa Isabel. Bom demais. Prefeito, ainda sobre Santa Isabel, nós temos lá foram feitos, né, desde quando foi entregue o zoneamento ambiental, foram feitas as barraginhas, as curvas de nível, né? E também, nesse ano de 21 para 22, as estradas da região ali, as estradas ecológicas. Como é que está essa questão das estradas ali, prefeito? Bom, as estradas ecológicas é algo que só contou com a nossa autorização, não foi executado pela prefeitura, né? Foi licitado pela Bacia de São Francisco, deu muito trabalho, no início um serviço porco mesmo, péssimo, e pelo que eu tenho notícias melhorou. Pelo que eu tenho notícias agora, terminando o serviço, está um serviço satisfatório, um serviço que ficou bom. É claro que não é a perfeição que nós esperávamos da estrada ecológica, mas eu tenho notícia de que é um serviço que atende bem e que melhorou. De fato, melhorou as estradas, mas a gente no início passou por um calvário. Realmente, onde que estava passando só piorava a estrada. E inclusive os produtores procuraram a gente para que o serviço parasse, né? Agora, penso que depois da prefeitura cobrar muito, o serviço melhorou. E agora é só esperar passar esse período chuvoso para retomar ali. Já foi finalizado, não? Mas se não foi finalizado, tá no finalzinho mesmo. Mas entendi. Eu acredito que já está para terminando, caminhando para finalização mesmo. Caso a Secretaria de Transportes, que cuida das estradas, observar que esse trabalho está dando um resultado bem mais positivo do que o sistema que é feito nas outras estradas do município, há a possibilidade da prefeitura adotar a forma de fazer para poder aplicar nas outras regiões também, prefeito? Francis, muito difícil. Nós temos lá um trecho de 90 quilômetros que custou 6 milhões de reais. É praticamente o que nós temos, por exemplo, a estrada. Então a gente estaria comprometendo quase todo o orçamento nosso nisso. Agora, o que a gente pode fazer é, por exemplo, brigar com o Comitê do São Francisco para a gente ter mais estradas contempladas através do comitê. O ano que vem a gente vai começar a receber recursos do Comitê da Bacia do Paracatu também. Então é outra via que nós podemos conseguir recursos, inclusive a eleição vai acontecer agora, a gente tem que estar atento nesses recursos. Tá certo. ZAP, vou falar de 2 ZAPs, um do Entre Ribeiros, que é mais ou menos regional ali naquela questão, mas que contribui para a Bacia do São Francisco, e um que foi entregue há poucos dias, há menos de uma semana, do Córrego Rico, né, que tem a ver muito com relação ao arsênio, que foi identificado em 2020, se eu não me engano. Foi suspensa ali a utilização da água, mas depois identificou que poderia estar usando para algumas atividades agrícolas.
e agora foi entregue o Zap. O senhor recebeu uma entrega simbólica, que ele ainda falta alguns detalhes. Como é que está essa questão também, prefeito? Bom, os apps são definidores pra gente. Para quem está ouvindo e não conhece, o ZAP é um estudo da bacia, da subbacia, que demonstra, né, quais os riscos, quais as possibilidades e potencialidades das bacias. É o que a gente está usando lá no Santa Isabel, e agora recebemos nesse mandato, né, tanto do ZAP do Entre Ribeiros quanto do Córrego Rico. São estudos que vão ser validados pelo Estado de Minas Gerais e vão ser muito importantes na definição de outorgas, na definição de toda a questão do uso da água, na questão do uso comum da água, da gestão de conflitos. O ZAP é o norteador e a gente está apoiando sempre essa iniciativa. Nós temos um outro tópico para esse bloco, que seria o VTN, mas chegou um questionamento aqui muito interessante, prefeito, que é sobre os loteamentos rurais. O Ministério Público recentemente fez um alerta, chamou a população para poder fazer... observar se aquele loteamento ali é regular. A prefeitura está acompanhando? É um problemaço, né, França? Dos maiores que a gente tem. O ano passado, inclusive, foi aprovada uma lei que tentava regularizar esses loteamentos, mas o Ministério Público entendeu essa lei como inconstitucional, né? No entendimento do Ministério Público foi enviada uma recomendação para que essa lei fosse revogada. Nós atendemos, então a prefeitura enviou à Câmara uma lei revogando isso. Inclusive agora, 8h30 da manhã, tem uma audiência que trata sobre chacreamentos e plano diretor. É um problemão para resolver, mas assim, da forma com que está, não pode continuar. Nós estamos correndo o risco de uma favelização em Paracatu, uma questão totalmente fora da legalidade, totalmente fora da proteção ambiental, totalmente fora da destinação do uso correto das terras. Então, assim, é um problema que a gente tem que enfrentar e tem que conversar. Mas a campanha do Ministério Público diz muito bem, né? Chacreamento ilegal perde quem vende e perde quem compra. Então, não pode ter certeza que quem está fazendo negócio irregular vai ter problema. Paracatu Rural, volta já. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Prefeito, valor de terra nua para fins de declaração do Imposto Territorial Rural 2023. 2 questionamentos que chegaram aqui para a gente foi o seguinte: por que subiu tanto o valor em relação aos anos anteriores? Né? Nós tivemos 2 anos que teve um acréscimo muito grande, isso relato dos produtores rurais, de representantes dos produtores rurais. E por que acabou com o conselho que chegava a esse valor da terra nua? Bom, vamos lá, França. O que acontece? Quanto ao VTN, né, quanto ao ITR, a gente, desde 2020, com a pandemia, sofreu com o processo inflacionário. Isso daí foi geral, tanto que o IPTU também subiu, o IGPM ano passado bateu 18%, importante dizer isso. E dentro dessa perspectiva, o ITR e essa valorização que teve enorme no campo, e assim, como é que é calculado o ITR? A partir das transações que acontecem no município, não tem nenhum segredo. Ele é calculado justamente a partir das transações que já são feitas, que já são correntes, a partir dos preços que são observados. E quando a gente fala de aumento, a gente pode bater aí qualquer produtor e pode procurar nesses 8.000 km² nossos a terra que foi vendida ao preço da terra nua que está no VTN, que é muito inferior, é muito inferior ao preço de mercado, mesmo na terra nua, mesmo na terra sem qualificação. E o VTN de Paracatu, ele ainda é muito inferior ao de Unaí, muito inferior ao de João Pinheiro, muito inferior ao de Patos de Minas, e a gente contrata uma consultoria que faz esse trabalho de cálculo dentro das transações do município, né, o que pode ser feito, como que é feito junto à Receita Federal. Só para a gente deixar isso bem claro, o ano 2021, por exemplo, a gente tinha uma consultoria e é tão desgastante o processo que, assim, infelizmente, alguns produtores ficam tão em cima, cobrando tanto, que a consultoria desistiu, não quis mais trabalhar. Esse ano nós conseguimos contratar a outra que foi de fora de Paracatu, porque de Paracatu ninguém quis trabalhar, para fazer esse cálculo, porque é algo que nós precisávamos fazer. E a comissão vinha justamente nesse sentido. É claro que a gente pode avaliar, voltar à comissão, podemos, mas a comissão praticamente só trazia desgaste para no final ter uma discordância e ser votada a favor do cálculo. Porque assim, você tem um estudo técnico, e o estudo técnico foi contratado para isso, e aí vai ter uma votação para decidir se o estudo técnico é válido. Não é uma coisa assim difícil da gente
da gente imaginar, sendo que o município já tem uma comissão tributária. Então já existe uma comissão no município para discutir os tributos, formada por técnicos, e é muito complicado para a gente ainda ter que lidar com esse desgaste. E assim, eu estou falando de desgaste, Franz, de gente que chegava gritando lá na prefeitura, inclusive no meu gabinete, e que quiser eu falo os nomes. Então assim, infelizmente algumas pessoas são muito respeitosas nesse processo todo, por isso que a gente acabou com a comissão, porque foi muito tumultuado mesmo, e não é o comportamento do produtor de Paracatu. Eu comentava aqui antes que eu não via esse produtor tão insatisfeito, não via essa cobrança tão grande como via por parte de algumas pessoas. Tá, uma coisa que a gente sabe é que o valor da terra nua, ela dispensa todas as benfeitorias que há naquela propriedade rural, né? Então isso aí precisa ser observado, é algo que tem que ser cobrado dessa equipe técnica para que seja observado. Talvez tenha passado alguma falha nesse sentido, porque nem sempre o valor da negociação da terra é o valor da terra nua. Mas né? assim, porque aí o valor da terra nua, ele tem que dispensar as benfeitorias que há naquela propriedade. O nosso valor da terra nua é 1/5 do que é o valor do que é o valor. Aí a questão, eu já não sei. 1/5 do que é o valor de venda, 1/5, ou 1/8, ou 1/10, ou 5%, porque é o que a gente observa, e de fato, quando você olha a margem majoritária, né, do que paga, não paga o valor total, paga um valor intermediário ali. E importante é o seguinte, foi disponibilizado para os produtores todos o estudo, não recebemos formalmente nenhuma notificação sobre isso, questionamento técnico que a gente colocou à disposição. No ano que vem, a gente está totalmente aberto, por exemplo, se alguma entidade, como o sindicato, que ajuda bastante a gente, quiser contratar uma consultoria para trabalhar paralela ao nosso, ou junto com o nosso, a gente está à disposição para fazer isso. Por exemplo, o sindicato propôs que a Emater fizesse isso, com o argumento de que a Emater estava fazendo em outros municípios. Eu tive com a Emater pedir isso, e eles disseram que não, que lá eles usam justamente o cálculo da prefeitura. Então não tem muita saída a não ser essa. E aproveitando, Francis, queria aqui tocar num assunto que ontem ficou muito em voga, que é o Código Tributário. Está sendo tramitado agora na Câmara um Código Tributário, um código completo que tenta remodelar a questão tributária em Paracatu. Nós estamos desde 2001, 2002 com o mesmo Código Tributário, então são 20 anos, é um código muito ruim, muito antigo, e esse código nosso tem pontos importantes, como, por exemplo, tem o domicílio tributário eletrônico, como tem a questão do IPTU verde, como, por exemplo, nós possibilitamos o parcelamento dos débitos com a prefeitura, que hoje só podem ser parcelados em 12 meses se for feito em janeiro. Pode ser parcelado em 12 meses, a partir de quando for parcelado, só dentro do ano vigente que pode ser parcelado. Nós mudamos isso para 48 meses, atende os nossos 4 mil devedores, por exemplo, que estão na dívida ativa da prefeitura, e regulariza a questão do ITBI para o homem do campo, que é algo muito importante, e faz alguns ajustes, como por exemplo o ISS. O município de Paracatu já foi notificado pelo Tribunal de Contas do ISS nosso, que é muito abaixo da região. Aí vamos voltar de novo, por exemplo, Junaí e João Pinheiro, que cobram 5% de ISS, nós ainda cobramos 2%. Então a prefeitura tem que pensar lá na frente, o dia que a mineração não estiver mais funcionando em Paracatu, né, que é a nossa vaca gorda, leiteira, como é que nós vamos fazer? É verdade. Então, a gente vai aumentar de 2 para 5, lá quando 2030, 2040, a gente tem que ir progressivamente fazendo esses aumentos, esse ajuste, porque quem faz o prestador de serviço já cobra esses 5%, então nós enviamos a proposta de 2,5%, que é um aumento pequeniníssimo, para ir acompanhando junto nos próximos anos, e também enviamos a questão, dois pontos muito importantes, um que é a valorização dos nossos auditores, e outro que é a questão do ITBI. E assim, até me perguntaram, mas por que mandaram agora? Primeiro, é um estudo, Francis, de 300 páginas. O Código Tributário é algo muito complexo. Nós enviamos para a Câmara assim que foi finalizado, no início de novembro, e a gente espera que possa conseguir realmente essa votação, porque no caso do ITBI, e assim, nenhum outro prefeito teve coragem de regularizar essa questão, inclusive produtores não tiveram coragem de regularizar isso. A gente regulariza de vez a transferência de holding, que é algo que está acontecendo muito, muito mesmo. Sobre as transações que não há incidência e ganho de capital, nós estamos isentando o ITBI. Isso daí muda a vida dos produtores de Paracatu, muda a vida de quem está ouvindo a gente. Porque quer fazer uma holding, quer fazer sucessão familiar, e hoje não pode porque tem que pagar ITBI. ITBI caro, 2,5%. que a prefeitura colhe sobre a transação. Então nós enviamos para a Câmara, essa mudança está tramitando, e a gente quer pedir aqui o apoio dos vereadores que possam votar junto com esse código, que realmente vai fazer diferença na vida do produtor. É um assunto que dá um outro programa, que com certeza a gente vai estar aqui de portas abertas, microfones ligados para poder receber o prefeito para trazer. Prefeito, vamos finalizar já. O Sandro, acabou os intervalos, né? Ok. Então a gente já está aqui na parte final. 2023 no setor rural. O que resumidamente, a prefeitura já está planejando?
Bom, está planejando manter todos os investimentos, o que é muita coisa. Esse ano nós conseguimos executar praticamente 100% do nosso orçamento da agropecuária. Vamos repetir isso em 2023. Também com os investimentos que nós comentamos aqui. O abatedouro vai ser um grande investimento, a Casa do Mel vai ser outro grande investimento. A manutenção desses espaços que já existem, como por exemplo a Feira dos Produtores, nós vamos acompanhar muito de perto. E também esses asfaltamentos, né? O Entre Ribeiros e a possibilidade de asfaltamento da Estrada das Cachoeiras será o nosso foco de atenção. Junto a isso, o atendimento aos assentamentos. Por exemplo, o PA Esperança, a gente conseguir levar água, que é uma grande prioridade nossa. Com relação às estradas, há a previsão de aumento do orçamento para 2023? Continua aumentando o orçamento. Ano que vem a gente deve ampliar aí em 20%, 30% ainda. E a gente está resolvendo definitivo, né? Nós queremos chegar com 8 frentes de trabalho, de tal forma que a gente consiga atender essas frentes de trabalho de forma muito mais tranquila e rápida. Ok, prefeito. Muito obrigado pela sua participação no Paracatu Rural. Deixa o seu abraço aí para os nossos ouvintes, produtores rurais de Paracatu. Perfeito, Franz. Quero aqui agradecer mesmo a você pelo convite, agradecer a todo mundo que ouviu a gente. Estamos chegando no final do segundo ano de governo, governo mais maduro, já apresentando resultado, e nós queremos trabalhar com pequeno, médio e grande, e as pessoas têm visto isso. Basta ver a Prefeitura de Paracatu no estado que mais investe no pequeno produtor. E ao mesmo tempo, ontem eu até ouvi alguém falar, mas vocês não fazem nada pelo grande. Não faz nada pelo grande, pode calcular quantos quilômetros que eu andei, Francis, para tentar viabilizar esse asfaltamento Entre Ribeiros, e quanto a gente tem tentado o asfaltamento da Estrada das Cachoeiras, e quanto a gente tem trabalhado, por exemplo, para acabar a cobrança do ITBI sobre essas holdings. Então a gente tem trabalhado muito, o município de Paracatu tem trabalhado muito, tem propiciado a vinda de novos negócios. No ano que vem, nós temos perspectiva de vir cemiteiros como a KWS, que já esteve reunido com a gente para se instalar aqui. Temos uma expansão gigante da Long Ping, da produção de milho. Nós esperamos que isso possa acontecer. Então a gente está colaborando muito para que o desenvolvimento aconteça. Se a prefeitura não atrapalhar, já está fazendo um bom papel, mas a gente quer ajudar e quer colocar Paracatu para frente. Agradeço muito toda a equipe da prefeitura por esse empenho voltado ao produtor rural. E Francis, última coisinha, convidar todo mundo que está ouvindo a gente. Hoje às 19 horas tem uma abertura do Natal de Paracatu, Natal iluminado nosso ali na frente da Praça Firmina Santana, está todo mundo convidado. Com certeza. Prefeito, eu quero também agradecer aqui todos os ouvintes, a equipe do prefeito também está aqui, Flavinho, Altanir, o André também está aqui acompanhando a gente. Você, ouvinte, muitos ouvintes mandaram questionamentos, a gente vai encaminhar aqui para os responsáveis, mas eu quero citar alguns deles aqui. O Cláudio, a Elza Moreira, acompanha sempre o Paracatu Rural. Tem também aqui a Fabiana, tem a Cristina Lima, o Fernando Fernandes. Isso que são os nomes que eu tenho, tá, gente? Alguns aqui eu não tenho nome, então fica difícil de falar também. Moisés, obrigado pela sua participação e audiência. Muito obrigado a todos. Nós tivemos direção geral de Humberto Neiva. Na mesa de som foi o Sandro Mundim. Tá chegando aí Jornal da Manhã com Ronaldo Almeida. Obrigado, Deus abençoe, tchau, tchau. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Quero fazer um convite especial para você. Seja parceiro do Paracatu Rural. De 3 maneiras. Primeiro, siga as nossas redes sociais. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, no Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, também no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros aplicativos. Ainda temos o nosso site, paracaturural.com. Se for possível, acompanhe em todas as plataformas que você tiver acesso. 2. Curta, comente, salve, compartilhe as publicações, marque os amigos, comente os vídeos, os posts e também os áudios. E 3. Se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix, ou seja um patrocinador, anunciando a sua empresa aqui no nosso site, nas nossas redes sociais ou ainda em nosso programa no rádio, se você estiver próximo a Paracatu. Nós precisamos de você.
para continuarmos trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Deixamos agora um grande abraço a você que nos acompanha nas mídias online do Paracatu Rural, também pela TV Milagro e pela Rádio Boa Vista FM. E vem novidade em 2023, hein? Aguarde. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Creia nisso. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.